Hoje você vai compreender o poder do sangue de Jesus. E por que sem o derramamento deste sangue não há perdão de pecados. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: há poder no sangue de Jesus. Eu li várias passagens bíblicas que falam sobre o sangue de Cristo. Profetas messiânicos como Isaías, Zacarias, Jeremias, Miqueias falavam da vinda do Messias, mas as pessoas não acreditavam, irmãos. O Espírito Santo essa tarde me ministrava o porquê de essa crucificação, dessa cenografia ter acontecido para a humanidade. Por que muitas vezes no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, aquilo que era tudo sombra para o Novo Testamento precisou acontecer? Por que tantas vezes Deus falou ao seu povo, materializando milagres? Os Tomés da vida que já existiam naquela época, antes do Tomé, discípulo de Jesus, que mesmo vendo milagres, desfrutando deles, não conseguiam permanecer na presença do Senhor. Essa rebeldia nata que faz parte da natureza humana. O objetivo desse sacrifício, quando ele gritou na cruz: está consumado, o tetelestai, aquilo tem um poder abrangedor muito maior do que você pode imaginar. Só através da palavra que você consegue se aproximar dessa compreensão do tamanho desse sacrifício e o porquê dele. Examinando as Escrituras, irmãos, eu me deparei com a carta aos Hebreus, cujo propósito dessa carta foi encorajar os judeus cristãos a perseverarem na fé em Jesus, evitando que aqueles recém-convertidos retornassem às práticas do judaísmo tradicional naquela antiga aliança daquela época, devido às perseguições que os judeus mais fanáticos, mais conservadores faziam sobre aquele povo oprimido. Entre 60 e 70 depois de Cristo, surgiu alguém cuja autoria é anônima. Por isso que quando a gente lê os Hebreus não conseguimos nos referenciar a qual o autor. Há especulações teológicas que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, Barnabé, ou até mesmo Priscila, uma das grandes colaboradoras junto com seu marido Áquila no ministério de Paulo, devido à excelência que tem na forma de eles escreverem o texto nos originais grego, o conhecimento das Escrituras, tudo leva a crer que tenha sido algum desses, mas não tem assinatura como nas cartas paulinas, onde Paulo fala que ele é o autor, na carta de Pedro, na carta de João. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não tenho formação teológica, mas por que Deus me inclina a falar nisso? Isso aqui não é resenha, isso aqui é imprescindível você entender quanto ao porquê de alguém que escreveu essa carta que eu vou ler agora, com uma sabedoria que não tem explicação, pelo pouco conhecimento que eles tinham naquela época espiritual, a pouca experiência que eles tinham com o Cristo ressuscitado, mas o Espírito Santo de Deus já se derramava sobre aqueles muitos que criam nesse Deus poderoso e dava esse entendimento a ponto de o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22b, já afirmar que, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essa consciência já estava instalada para que nós compreendêssemos claramente a diferença entre a velha e a nova aliança. E aí Deus começa a se derramar através desse escritor abençoado que escreveu a carta aos Hebreus. É tão didática, é tão maravilhosa que eu me apaixonei enquanto eu li, eu me emocionei muitas vezes, porque eu nunca tinha lido com olhos espirituais, aos quais você é convidado a acompanhar hoje. Eu vou ler alguns versículos, essa carta aos Hebreus no capítulo 9, alguns versículos. O versículo 1, a primeira aliança tinha regras, ou seja, tinha leis para a adoração, e também um tabernáculo terreno, onde eles sacrificavam animais que não podiam ter defeitos, não podiam ter manchas, nenhum tipo de mácula, mostrando que ainda que Jesus não tivesse se manifestado, esse ritual era praticado naquela circunstância, porque eram sombras para aquilo que haveria de vir mais tarde, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Ou seja, aquele sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca se apresentava sem antes levar o sangue do sacrifício. É um sangue que ele aspergia sobre o propiciatório, que é aquela tampa da arca, a arca da aliança. Os irmãos já devem ter visto em filme, que ela fica atrás do véu, o Santo dos Santos. É uma cortina, aparentemente estimada de 1 palmo de largura, que não tem como o homem rasgar aquilo. 18x9 o tamanho, comprimento e largura enorme, onde separava o Santo do Santíssimo, para que Deus mostrasse Cristo
quando ele dá aquele brado na cruz, aquele véu se rasgando de cima a baixo, mostrando que o homem não poderia fazer de baixo para cima, mas seria algo divino, para que eu e você tivéssemos acesso. E o escritor segue, versículo de 7 a 9. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, mas todo ano ele tinha que entrar lá, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Ele não podia entrar com mãos vazias. Descrito lá em Levítico, capítulo 16, não tenho tempo para poder ler aqui agora. Os irmãos vão entender essas leis, essas regras dadas por Deus a Moisés, para que houvesse um fundamento espiritual por detrás de todo esse ritual. No versículo 8, desta forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo, aquele tabernáculo feito por mãos humanas. Ainda não tinha sido feito o tabernáculo de Cristo. Versículo 9, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que aquelas ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, porque naquela época tinha ritos, você não podia adorar a Deus de qualquer jeito. O sumo sacerdote, para chegar ali, ele tinha que estar purificado, irmãos, tomar banho com água limpa, se purificar de todo o seu pecado, e mesmo assim, para ele entrar ali, ele tinha que primeiro oferecer sacrifício pelos seus pecados, de sua família, para depois interceder pelo povo, porque ele sabia que ele corria risco de morte, porque na hora que a glória de Deus descia sobre a arca, se houvesse pecado, ele era fulminado na hora, e a única forma de alguém tirar aquele corpo de lá, era puxando por uma corda, para vocês verem a seriedade que era e é a presença de Deus, mas sobretudo experienciado por esses sacerdotes, que eram sumos sacerdotes representando o que seria mais tarde o Cristo. No 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, sobretudo a salvação, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não foi uma tenda feita por uma humana, não foi uma igreja, uma casa construída. Esse tabernáculo aqui foi o próprio céu, foi o reino de Deus, o reino do Pai. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ao contrário daqueles sacrifícios, como algumas religiões, especialmente na linha afro, eu pratiquei muito isso. Todo final de ano tem que cumprir sacrifícios, sendo que o sangue já foi derramado de maneira eterna, de maneira objetiva, para que nunca mais precisasse ser derramado nenhuma gota. Mas o desconhecimento da palavra e o fato de não conhecer as escrituras, como a própria Priscila ou tantos outros que supostamente tenham sido o autor dessa carta, o próprio apóstolo Paulo, que conhecia profundamente e por ter esse conhecimento discernia que aquele sangue de animais era algo para algo maior que realmente estava por vir. Pelo seu próprio sangue, ali mudou tudo, mudou a nova aliança, se distanciando daquela velha aliança que Deus havia obrigado Moisés a proteger, a guardar a nação de Israel, que a mente deles para aquele momento estava preparada somente para aquilo, mas era uma preparação para o Cristo que havia de vir. Versículo 15, por essa razão o Cristo é o mediador de uma nova aliança. A gente se reporta àquela primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que não há outro mediador entre nós e Deus Pai, a não ser Jesus Cristo. E aqui está a explicação, que muitos já me perguntavam, e está nesse texto. Por que Jesus é o único mediador? Por que a Nossa Senhora, para alguns católicos? Por que determinados santos, determinadas entidades não podem fazer essa mediação? O próprio texto responde, porque é necessário, irmãos, que esse Cristo seja sem pecados, e é por isso que ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo eterna redenção. Essa redenção é o pecado perdoado para toda a eternidade, de eternidade em eternidade. Aquele sangue de animais apenas cobria pecado, tanto que eles tinham que renovar a cada ano, naquela festa dos tabernáculos, aquelas festas judaicas e tantas outras, aonde aqueles animais que eram sacrificados precisavam ter essa característica, já apontando para Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. No caso de um testamento, isso aqui é tremendo no versículo 16. Olha que coisa maravilhosa isso. É necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Como é que você vai desfrutar de um testamento numa pessoa que está viva ainda? A gente vê muito isso em briga de família, briga por herança. Tem uns que ficam brigando até vivo. Não, o papai vai morrer, a mamãe vai morrer, vovô vai partir, a vovó vai partir. É aquela disputa diabólica por dinheiro. Não adianta, enquanto aquela pessoa que fez aquele testamento
estiver viva, aquele papel não tem validade nenhuma, porque ele só é legitimizado pela justiça a partir do momento que ele falece. E aí sim, aquilo que está escrito tem que se cumprir. Entendeu por que o Novo Testamento do Cristo tem valor nessa terra? Entendeu porque quando a gente fala em oração que tudo que é ligado no céu é ligado na terra e tudo que é desligado aqui é desligado lá? É a partir desse testamento que ele se fez sacrifício para perdão dos pecados. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. O sangue é condição sine qua non. Lá em Levítico, no capítulo 17, verso 11, eu não vou ler todo ele aqui, mas ele contém as instruções cerimoniais detalhadas àquela nação de Israel sobre leis dietéticas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, visando alcançar a pureza, a santidade. Era um sistema de sacrifícios de sacerdócio. Algumas religiões ainda estão no antigo sacerdócio, um sacerdócio levítico, quando na verdade não entenderam que nós estamos debaixo da ordem de Melquisedeque. Muda o sacerdócio, muda a lei, muda a maneira de legislar, muda a maneira de se colocar. O parâmetro que a gente tem hoje aqui, a nossa Constituição, é a palavra de Deus. Esta é imutável, mas a visão, o entendimento que se tem acerca daquele sacerdócio para o verdadeiro sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Por que verdadeiro? Porque ele é o único que pode de fato perdoar pecados. Não há condição de sangue de animais fazer isso. É por isso que a vida de todo ser vivente está no sangue. É o texto escrito aqui. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Mas Satanás sempre faz a gente almejar algo a mais, sem nunca estar contente. E assim é o mundo. Por que eu parei com as coisas do mundo? Porque nunca tem limite à opressão do Satanás. Na minha carreira artística, por exemplo, meu sonho é fazer tal programa. você faz aquele programa. Agora fiz esse aqui, eu quero fazer outro. Gravei um disco, agora quero gravar mais outro. Aí você ganha um determinado capital que dá para começar a construir sua vida. Mas eu quero ganhar muito mais. Isso não tem limite, é um poço sem fundo, porque o próprio Satanás coloca esta concupiscência no coração da humanidade, já herdada de Adão e Eva. Por isso que sangue de animais, sacrifício provisório, era incapaz de remover pecados. Por isso que o Cristo se encarnou e veio nessa terra na forma de homem, para que nós pudéssemos desfrutar dessa realidade que já tinha sido consumado no mundo espiritual. Eu já vou falar sobre isso em instantes. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, nos diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, o Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte original se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos estão destituídos da salvação. Todos, ninguém escape. Porque ali Gênesis capítulo 3, verso 7 fala que os olhos dos dois, quando comeram daquele fruto proibido, eles se abriram, mas não para a verdade, se abriram para o pecado, e perceberam inclusive que estavam nus. Antes eles andavam despidos um na presença do outro, mas não tinha essa percepção de que aquela nudez carregava um pecado carnal que entrou neles como um espírito, como uma potestade. Então juntaram folhas de figueira para se cobrirem. A partir do momento que os dois se deram conta, eles, na força do seu braço, quando Deus se apresentou para eles, eles tentaram se esconder com folhas de figueira. A gente vê muitas folhas de figueiras, especialmente em ambientes religiosos, de pessoas que presunçosamente alegam estar servindo um Deus vivo, mas está disfarçando na maneira de agir, na maneira de se relacionar, inclusive com seus familiares, aqueles que apacentam rebanhos, mas que estão totalmente fora da santificação. Não quero adentrar aqui em detalhes, cada qual sabe de si, mas estão se cobrindo com folhas, como se a folha escondesse aquilo que a consciência os acusa da sua nudez espiritual, da sua promiscuidade, da sua avareza, da sua desobediência e tantas outras coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus não tem por inocente aquele que, conhecendo a verdade, se desvia dentro de um espírito de apostasia, de esfriamento de fé, mas Jesus sempre está disponível e disposto a perdoar todo aquele que se arrepende. Sem ter essa filiação espiritual com Cristo, nós continuaremos herdeiros desta maldição que está sobre a humanidade. Ou seja, não somos irmãos em Cristo, somos irmãos em Adão e em Eva. É essa irmandade que faz a natureza caída que predomina sobre toda a humanidade viver nesse mundo caído no qual a própria palavra fala que jaz no maligno. Mas Paulo traz uma carta ali aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13, que nos mostra que depois que nós temos esse arrependimento e nos voltamos para Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo, o próprio texto fala por si próprio. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para
perto dele. Por meio do quê? Por meio do sangue dele, por meio do sangue de Cristo. Gênesis 3:21, quando o Deus cobre a nudez daqueles dois, Adão e Eva, não mais se escondendo com folhas e figueira pela força do braço deles, não. O Senhor fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Observe que o primeiro sacrifício descrito na Bíblia foi realizado por Deus, ao matar animais para fazer roupa para aqueles dois, cobrir a sua nudez, como consequência do seu pecado. É uma nudez espiritual. O segundo sacrifício descrito na Bíblia foi através do homem, ou seja, Abel, filho de Adão e Eva, relatado em Gênesis 4:4, onde ele ofereceu a Deus os primogênitos do seu rebanho, da sua gordura, sendo aceito por Deus devido à sua atitude de fé e coração, diferentemente da oferta de Caim, seu irmão, o qual o matou. Você vai percebendo nessa leitura esse derramamento de sangue que começa a partir do momento em que Deus mata aqueles animais para vestir a humanidade do seu pecado, mas ainda não tem condição de perdoá-los, porque estão destituídos daquela casa de Deus, daquele Éden, para poder, sendo sentenciados, cumprirem a sua sentença fora daquele lugar. A prisão deles seria o próprio planeta Terra, onde habitamos hoje. E aí, irmãos, a coisa é muito profunda. Satanás se revolta no trono de Deus, e os anjos caídos chegam aqui e juntam com mulheres, e automaticamente o pecado da humanidade é tão grande que depois vem dilúvio, vem tanta coisa ruim acontecendo com a humanidade, mas o pecado está na genética humana até então. Até esse sacrifício de Jesus chegar, o homem não tinha como se isentar de culpa daquilo que ele havia feito, porque ele não tinha quem recorrer pedindo perdão, por mais que ele se arrependesse, porque a remissão daquele pecado só poderia ser formalizada perante o mundo espiritual através de sacrifício de sangue. Então, nesse pecado, nesse sangue derramado, nessa violência humana que começa a partir do assassinato, o primeiro assassinato bíblico, onde Caim mata Abel, esse derramamento de sangue, inicia-se tudo aquilo que a gente contempla hoje na humanidade. E Deus não pode cair em contradição com aquilo que Ele estabeleceu como lei, assim como Ele permitiu no passado, na antiga aliança, que aquele pecado seria encoberto, não remido, a partir do momento que seu Filho unigênito chega na terra e derrama esse sangue. É esse sacrifício que muito antes da fundação do mundo, você vai já entender, ele estava pré-estabelecido no mundo espiritual como condição sine qua non para a humanidade ser perdoada. Sem esse sacrifício, não haveria como, através de sangue de animais, os homens de quaisquer outras gerações serem perdoados. E infelizmente, eu por muito tempo vivi na ignorância, fazendo sacrifícios dessa natureza, achando que aquilo me aproximava de Deus, porque através de adágios, por não conhecer as Escrituras, eu recebia pseudo-pregações de dizer: fica tranquilo, filho, porque todos os caminhos levam a Deus. E essas falsas doutrinas foram me sequestrando até o dia que eu fui resgatado das mãos de Satanás e pude entender o mundo espiritual como ele verdadeiramente é. Portanto, o mundo espiritual reconhece o poder que está sobre aquele que é e o que não é coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Eu vivi isso na prática no ano de 2005. Já contei parte do meu testemunho quando eu tive encontro com Deus no dia 12 de outubro, mas no dia 25 de dezembro daquele mesmo ano, sem entender muito bem o que era batismo, porque ninguém tinha me ministrado, eu tive o privilégio de ser ministrado pelo Espírito Santo, e Deus me deu sinais de que era Ele que estava falando e não a minha mente, me dizendo que a minha mãe estaria comigo, como sinal de que Ele estava no controle e que ela seria a testemunha principal da minha conversão, ou seja, da minha mudança de caminho. E naquele dia, era Natal, 25 de dezembro, ela havia ido me visitar, seria uma surpresa, mas eu acabei estragando, porque eu liguei para ela, dizendo: mãe, quando é que a senhora vem para cá? O que tu tá falando, guria? Como é que eu vou para aí? Não tenho recursos e tal. Mãe, eu sei que a senhora vem para cá, porque Deus me falou. Ela achava que era algum outro irmão que tinha caguetado a viagem dela, mas era o próprio Espírito Santo de Deus me contando e me testificando. Eu nem sonhava que ela iria para lá, e Deus me contou que ela seria testemunha, que naquele dia ela iria junto comigo. Fomos inclusive de moto, minha mãe andou de moto comigo, fomos até aquela igreja, onde ali em São Paulo, naquele domingo, ela me questionava, eu não tinha respostas, porque eu estava só em obediência, eu não questionava. Eu tinha adoração por santos católicos, umbandistas, da linha de Exu, da linha de Candomblé, muitos sacrifícios e obrigações fiz para cada um deles, mas eu não entendia o significado daquela voz que havia me convencido de que o verdadeiro batismo aconteceria naquele momento. E na obediência eu falei: mãe, eu não sei, tem coisas que eu não estou entendendo agora, pode ser que mais tarde eu entenda. Depois, lendo a própria palavra me ensinou: o que eu faço agora tu não compreendes, mas tu compreenderás mais tarde. Ao descer uma rampa que dava acesso a um subsolo, aquela piscina enorme, vários pastores, muita gente se batizando naquele Natal, recebia aquelas roupas, aquela bata
branca para colocar no vestiário, um calção, um par de chinelos. Enquanto eu me trocava, sentia aquele fogo me queimando da cabeça aos pés, aquele arrepio santo, e aquela voz me dizia: hoje eu vou lavar a tua cabeça com o meu sangue derramado na cruz, daquele sangue imundo que tu colocaste na tua cabeça através daqueles rituais. Eu senti uma descarga elétrica no meu corpo. Eu vim chorando do banheiro, que eu não conseguia falar. Todos se assustaram pensando que eu havia caído, que eu havia escorregado. Eu pedi a Deus: eu quero falar, eu quero tomar fôlego. Aí eu contei aos pastores o que tinha acontecido comigo, que eu tinha ouvido aquela voz dizendo para mim que o sangue derramado na cruz ia me lavar de todo o pecado daquele sangue imundo que eu havia colocado na cabeça. Foi Deus que me falou, irmãos. Eu falo com propriedade, com todo temor e tremor, porque eu sei que vou prestar conta do que eu estou dizendo na eternidade, quando o livro das obras forem abertos. E ali, aqueles pastores, observando que eu estava realmente num momento de libertação, eles gritavam um para o outro: é libertação, libertação, corram aqui, corram aqui. Eu fui cercado de muitos pastores que oraram por mim. Eu me senti amado, irmãos. Eu me senti pela primeira vez acolhido como igreja naquele lugar. Desci as águas e ali, depois de mergulhar, nasceu um novo Jairo Leandro, que aos poucos eu fui entendendo aquela voz que me visitava nas madrugadas, me chamando para acordar e pregar o livro Bíblia, e começar a ler, e começar a entender por que os profetas já falavam sobre isso antes dele vir. Eu não tinha base teológica para entender aquilo. Eu lia Zacarias, lia Jeremias, pedia: mas por que está acontecendo isso? E quando eu me questionava, vinha a resposta. Eu não sabia que era o Espírito Santo de Deus me ministrando. Por isso, irmãos, que o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala no capítulo 1, versículo 19 e 21, quando nós somos libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu a glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Jesus Cristo foi considerado naquele momento o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso aqui está registrado no livro de Apocalipse, como João escreveu ali em Patmos, no capítulo 13, verso 8. Que antes da fundação do mundo, eu tentei entender esse mistério. Como assim o Cristo ser crucificado antes da fundação do mundo, irmãos? Eu me dediquei ao estudo, à revelação do Espírito Santo de Deus, e fui entender que isso já significava, muito antes de Deus fazer a humanidade, que já existia um plano de redenção, porque ele sabia. Deus é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. No nosso psique limitado, imaginar quem é esse Deus. Nós enxergamos Deus segundo conceitos pré-estabelecidos através de culturas, através de religiões, ou através de informação familiar, como tanta ignorância que a gente vai passando de geração em geração por desconhecimento da verdade. E por isso que essa verdade liberta, como João fala. Conhecendo ela, automaticamente aquela mentira que se fazia como verdade na nossa vida e que nos aprisionava, foi para essa vinda que Cristo nos libertou, para que nós pudéssemos viver de fato livres na presença dele. E eu vim entender que esse sangue foi uma mera cenografia que Deus preparou para a humanidade. Porque assim como Tomé, mesmo vendo o Cristo, ele dizia: não pode ser, ele morreu, se eu não tocar nele eu não vou acreditar que ele era o Cristo. Cristo se apresenta já num corpo glorificado, que é uma antimatéria. Nós não sabemos exatamente do que é feito esse corpo, mas nós teremos um corpo semelhante ao dele. Nós teremos um corpo muito semelhante ao corpo de Cristo. Nós começamos a entender que ele tem massa, porque Tomé tocava nas feridas. Pode tocar, Tomé. Olha, eu comi um peixinho agora aqui, ó. Tô comendo normal, fantasma não come. E Jesus tirou a maior onda de Tomé, como de todos os outros discípulos, mostrando que, apesar dessa matéria ter morrido, existia um outro plano, aonde há um outro corpo, aonde há uma vida que sucede a essa. Mas para que nós desfrutemos dessa vinda vindoura, o processo do sangue é condição sine qua non para que a humanidade seja remida desse pecado adâmico. Porque esses pecados que vêm por detrás dele, que são assassinatos, porfias, adultério, roubo, inveja, tantas coisas descritas já no livro Bíblia, são muito pequenas ainda comparadas ao tamanho da graça e da glória que Deus tem para todo aquele que se arrepende. Nenhum pecado nessa terra, nessa existência, é maior que a graça de Deus, é maior que o sacrifício do sangue, porque Jesus, conhecendo a nossa natureza, permitiu que a cruz se materializasse para que todos vissem que ela é real e concreta para toda a humanidade. Aquele cenário como se fosse um grande teatro a céu aberto, onde aquele protagonista sofreu de fato, irmãos. Não foi encenação bíblica não, como você vê em filmes, foi real. As dores que estão sobre a humanidade, as doenças, as enfermidades, a opressão, a depressão, a incapacidade, os temores, os medos, tudo isso Jesus sentiu sobre si, muito antes do Tetelestai, quando ele estava no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não estava pedindo para que Deus o libertasse da cruz, não, ele estava pedindo para que Deus o libertasse daquilo que o pudesse impedir
impedir de ir para a cruz. Aleluia. Porque se ele não fosse para a cruz, ele não teria como nos salvar. Porque a única salvação vem através do sangue. E o sangue só pode ser derramado através de um sacrifício espontâneo. Ninguém o matou, ninguém o assassinou. Ele se entregou por si mesmo. O Pai o enviou com essa missão, porque o Cristo era o Jesus ainda em espírito, e o Jesus, o Cristo terreno. Por isso Jesus Cristo, o ungido, o Messias, aquele que antes de tudo existir, já havia sido entregue à humanidade, mas isso precisava ser materializado, para que eu e você, ao testemunhar essa materialidade, assim como provas criminais que muitas vezes precisam ser para que aquele apenado possa ser julgado e condenado, assim também aquele que se fez condenado por amor de mim e de você fez com que nós fôssemos livres da sentença que seria a morte eterna. Mas é necessário que nós nos submetamos, ainda que não entendamos, ainda que não consigamos discernir, mas essa obediência vai fazer a diferença no dia do juízo. E ela começa aqui, nessa espontânea atitude de você aceitar Jesus como teu único Senhor. E ali em Êxodo, no capítulo 12, ainda no Antigo Testamento, a obediência de Moisés por uma ordem que Deus deu a ele, para a comunidade de Israel, ungir com sangue umbrais das portas, porque ele ia mandar um espírito da morte visitar os primogênitos dos egípcios, e para que o povo de Israel que estava próximo ali não fosse atingido, aquele sangue ali representava a salvação, a fé e a separação do povo de Deus, cuja proteção alcança todo aquele que crê no sacrifício de Jesus nos dias de hoje. Percebam a semelhança que aquilo que era feito no Antigo Testamento, como a própria palavra nos fala que era um sombra para aquilo que haveria de vir, é como se eu tivesse voltado lá no passado, entendendo que aquela nova aliança era realmente a resposta daquilo que o próprio Moisés recebeu para passar para aquele povo, cuja mentalidade era muito pequena. Deus é o mesmo, ele é imutável, mas a humanidade foi avançando, entre aspas, na compreensão, mas alguns corações ainda estão endurecidos, não entendendo que essa submissão é necessária, essa obediência é condição sine qua non, como eu sempre digo, para que verdadeiramente nós desfrutemos dessa salvação eterna. Mas todos submetidos a Ele em obediência, como por exemplo o apóstolo Paulo, que no Novo Testamento é aquele que mais aparece através das suas cartas, mostrando que essa obediência foi o que moldou a sua natureza, daquele perseguidor até um perseguido, como por exemplo ali no livro de Atos, do capítulo 9, versículo 11, e depois versículos de 13 a 16. O versículo 11: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo, por ser obediente, por ele se submeter aos ensinamentos de Cristo, ele teve essa unção, tanto que muitos pegavam aventais quando ele não estava, em nome de Paulo, e passavam para curar pessoas em outras cidades, e as pessoas eram curadas. Mas tinha um povinho ali, irmãos, que eu tenho que ler esse texto para vocês, e alguns vão se identificar essa noite, porque muitos tiram onda. Em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Você vai ter mais temor quando você fala isso. Alguns tiram onda, mas outros não estavam tirando onda. Outros acreditavam que por tão somente invocar o nome de Paulo, ou até mesmo de Jesus, como acontece aqui no versículo 13, onde o texto nos diz que alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, demônios, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, imagina a cena: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Eles conseguiram até expulsar alguns demônios. Mas irmão, não brinca com as coisas espirituais, porque um dia a casa cai. Toma cuidado, pastor, tu que está fazendo campanha aí, brincando com essas coisas de libertação, não vai fazer que nem os filhos de Sevas, hein? Que um dia vai aparecer um que vai te cevar. Deus está mandando te dizer aí, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, tipo filho de pastor nos dias de hoje, aquele nepotismo que a gente vê em algumas igrejas. E esse Seva era um grande sacerdote, ele até tinha compromisso, mas os filhos dele não. Mas certa vez estão lá expulsando. Sai em nome de Paulo, sai em nome de Jesus. Um espírito mal disse a eles: Peraí um pouquinho, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas negão, vocês quem são, hein? Quem são vocês? Então o homem que estava dominado pelo espírito mal os atacou e bateu e deu uma sumanta, uma camaçada de pau neles, com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com todas as roupas rasgadas. Ou seja, o que a gente aprende com esse texto? Que o poder do nome, do sangue de Jesus é somente para aqueles que se tornam filhos de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus, pastor. Eu e Deus somos aqui, ó. Só vai ser aqui com Deus quando tu te sujeitares àquilo que Ele deixou no seu testamento, para que nós herdássemos tudo aquilo que Ele tem para a humanidade, através do seu sacrifício de sangue. Se não, você não passa de um filho de Sevas, vivendo aí tomando uma ceva e achando que tá tudo bem.
e achando que tá tudo legal. Quando na verdade tu tá brincando com coisas espirituais que em tempo oportuno pode ter certeza, nem que seja no teu último suspiro, Deus vai requerer da tua vida. Tome cuidado nesse dia, e essa pregação vem aqui para poder salvar e libertar muitos. Depois o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, o texto diz: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Deus, ao contrário daqueles que diziam Em nome de Paulo, em nome de Jesus, eles achavam que só em falar no nome, tipo abracadabra, tinha poder. Não, é mentira. Mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você entendeu? É o sangue como potassa de lavandeira, como aquele sabão alvejante que lava as nossas vestes espirituais, para que nós nos assemelhemos ao Cristo, o qual nos aguarda, para que nós venhamos viver com Ele de eternidade em eternidade. Paulo também insiste na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Por isso que a gente não consegue retroceder. Quando nós temos uma aliança com Deus, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Fomos lavados e purificados pelo seu sangue. De tudo aquilo. É como se a capivara nossa fosse rasgada. É como você chegar numa delegacia, o delegado puxar tua capivara ali, aquilo ser tudo destruído. E ele não lembra mais daqueles pecados. Ele lança fora, lança no abismo. Porque nós passamos a ser outra criatura. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E há pessoas que ainda se sentem acusadas, se sentem condenadas e sofrem com acusações, como muitos do passado. Deus está mandando dizer para ti aqui, meu irmão, minha irmã, seja no teu trabalho, na tua família, não leve em conta essas acusações, mas busque fortalecer a tua aliança de sangue com Cristo, para que essas acusações de fato não encontrem respaldo e esse espírito acusador não encontre morada. E você vai se sentir fortalecido, fortificado pelo Espírito Santo de Deus, entendendo que verdadeiramente aquela criatura já passou. Ela é apenas um testemunho nos dias de hoje, para que outros sejam alcançados também, assim como a tua vida foi transformada, para que outros também possam ser salvos, assim como você. E nesse espírito de comunhão, nesse espírito onde o sangue de Jesus tem poder para nos libertar e nos salvar, nos purificar, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 29 e 30, que é a palavra que a gente geralmente ministra na Santa Ceia. O texto nos diz, quando Paulo fala que a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que aquele pão, que aquele sangue se trata do corpo e sangue de Cristo, ele está sendo julgado ao comer e beber para seu próprio castigo. É por isso que muitos estão doentes e fracos, e alguns até já morreram. E essa morte pode ser física como espiritual. Há pessoas que estão cumprindo o rito, participando de ceias por aí, comendo um pedacinho de pão, bebendo um pouquinho de vinho, um pouquinho de suco de uva, mas não é necessariamente aquela transformação, não é aquela alimentação espiritual, aquele alimento que vem do céu, que purifica e que vai renovando cada ser humano que participa dessa mesa, para continuar peregrinando neste mundo caído, mantendo suas vestes limpas, apesar de viver nesse mundo contaminado, irmãos. É possível que nós nos envolvamos com os outros, levando luz, levando sabor, ir a todo mundo e pregar o evangelho que Jesus manda. Não para que nós nos contaminemos e venhamos perecer, mas que possamos nos fortalecer através do sangue dele e aquilo que está em nós, com o próximo, com amor, com sabedoria, com luz, com arrependimento e sobretudo com obediência, para que essas pessoas também possam ser transformadas e renovadas. E esse sangue, ele tem esse poder. Entenda-se que neste mundo todos estamos dispostos à impureza. Não tem como, irmão. Você liga a televisão, você sai na rua, os nossos olhos estão o tempo inteiro flagrando coisas que são impuras, e isso não condena ninguém. Há espíritos religiosos que fazem com que pessoas façam daquelas estruturas religiosas a sua casa, a sua família, e começam a fazer acepção aos seus consanguíneos, vivendo verdadeiras seitas. E por misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos deu uma visão diferente no cordão, a exemplo de alguns poucos outros ministérios que vivem essa consciência de que o que contamina um homem é aquilo que peca contra o Espírito de Deus. E nessa transgressão moral, que de fato chama-se pecado, o próprio profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele narrou que são os pecados de vocês que separam vocês de Deus, as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações.
Deus não está respondendo as minhas orações. Primeira coisa que você tem que fazer antes de buscar auxílio, socorro naquilo que você precisa, é pedir perdão a Ele. Você quer uma cura? Senhor, me perdoa. Eu sei que talvez eu não seja digno de ser curado, mas tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso daquela porta aberta. Me perdoa se eu tenho feito algo que esteja me levando para que essa porta continue fechada. Talvez ela não seja para mim. Mostra o teu caminho, Senhor. Ilumina os meus passos. Seja lâmpada para mim, Senhor, para que eu possa de fato, através do teu evangelho, entender como caminhar e palmilhar esse mundo de trevas e poder andar na luz contigo. Mas me perdoa. É esse perdão que nos torna lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Assim, nós somos libertos de todo laço de passarinheiro. Porque se a gente não ir por esse caminho, irmãos, o salmista, no Salmo 42, versículo 7, a parte A, já fala que um abismo chama outro abismo. Você sai numa festinha hoje, aí bebe uma cervejinha, um traguinho, daqui a pouquinho você olha para alguém, já sai com alguém, já se prostitui, já é droga, já vira um traficante, dali vira um assaltante, ou vira um assassino, e aí é um abismo chamando outro. A coisa não é brincadeira. Eu vivi na noite, eu vi tantas coisas, eu vi tantos se corromperem. Por misericórdia de Deus, embora eu tenha tido os meus pecados mundanos, como todo aquele que corre para os braços de Jesus, a misericórdia de Deus me alcançou naquele dia 12 de outubro de 2005, onde eu verdadeiramente me arrependi de tudo aquilo e queria um novo caminho. Eu não sabia que esse caminho chamava-se conversão, não sabia que o Jesus era o caminho, eu sabia que eu tinha que ter uma mudança de direção. Deus, através do seu Santo Espírito, me deu essa direção, para que eu pudesse aprender a caminhar com Ele, dependendo dEle. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, versículo 20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Esse texto é maravilhoso. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, pelo sangue. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, ou seja, no sacrifício de Deus, o Deus Filho, o Pai, se reconciliou consigo mesmo, tanto na terra como no céu. O João, exilado na ilha de Patmos, teve tantas visões, irmãos, naquela ilha, e uma delas descrita no Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14, quando ele estava diante dos anciãos ali no céu, aqueles 24 anciãos, ele descreve que um deles perguntou: quem são esses vestidos de branco? Esses que chegaram aqui no céu agora, de onde vieram? Eu lhe respondi, João fala, Senhor, tu sabes. E ele disse: esses vestidos de branco são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Nos preparemos, irmãos, pelo que vem aí. Nós não sabemos. A teologia fala que tem o pré e o pós-tribulacionismo. Não estou aqui para debater teologia. Pode ser que o toque da trombeta aconteça a qualquer momento, enquanto os sinais estão presentes aí. Mas pode ser que nós temos que passar coisas difíceis nessa terra, coisas terríveis nessa terra, para que nós possamos fazer parte, talvez, desses muitos que tiveram as suas roupas lavadas. Entendamos que Paulo e João e outros apóstolos falaram nas suas cartas, para que nós buscássemos esse Deus de todo o coração, para que nós verdadeiramente entendêssemos que o sangue foi o sacrifício perpétuo, para que nós nunca mais precisássemos nos sujeitar a nenhum outro espírito, a nenhum outro principado, a nenhuma outra potestade para chamar de Senhor ou Senhora. Mas o Altíssimo, tão somente Ele, seria suficientemente poderoso para fazer tudo aquilo que a gente precisa e necessita. Como a primeira carta do mesmo apóstolo João no capítulo 2, versos 1 e 2 nos diz: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Ele é o único mediador, ele só pode defender. E por meio do próprio Jesus Cristo, os pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro, irmãos. E eu encerro essa ministração nessa noite, afirmando para os irmãos que quando vocês pensarem que tudo está muito difícil, que não vão suportar tantas lutas, tanta opressão, tanta discórdia, tanta dificuldade como a igreja tem enfrentado por esses dias, cada qual com seu testemunho, olha o que esse mesmo escritor aos Hebreus no capítulo 12 nos diz, encerrando esta mensagem de hoje, para que você saiba que há poder no sangue de Jesus. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de ter que derramar o próprio sangue. Portanto, essa leve e momentânea tribulação que estamos passando, ela vai produzir um peso de glória, porque nós temos a graça de não sofrer na mesma proporção, ou sequer parecido, o que Jesus sofreu por os nossos pecados. Portanto, nessa noite, você é convidado a colocar a mão no teu coração e fazer essa breve oração comigo, já finalizando esta mensagem, para que você, aonde estiver, arrependido ou arrependida, o sangue de Jesus possa te purificar.
Oremos. Senhor Jesus, finalizando esse momento da palavra, diferentemente de todas as demais reuniões que eu fiz até aqui, eu te peço que o sangue derramado na cruz do Calvário, ali no Gólgota, através do qual o Senhor remiu o pecado da humanidade para todo aquele que crê, para todo aquele que esteja em obediência, para todo aquele que esteja em santidade, ou seja, separado para viver essa verdade espiritual. Eu te peço nessa noite que todo aquele irmão ou irmã que estiver com o coração aberto para essa verdade, possa de fato ser alcançado e alcançada, que ele possa ser lavado pelo teu sangue carmesim, como um sabão que purifica, como aquela potassa de lavandeira, que possa deixar suas vestes espirituais completamente limpas, e que nenhuma condenação mais haja sobre nenhum deles, Pai, nenhum destes que estão se arrependendo agora nessa noite, alguns até chorando, ajoelhados, quem sabe, outros estão somente com o pensamento elevado a Ti, esperando que o milagre aconteça, quando o maior milagre ele está vivendo agora, ao renunciar à sua própria natureza adâmica e permitindo que ela tenha a natureza de Cristo. Como pastor, eu abençoo cada um desses essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pois o Senhor é aquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor é alfa e ômega, princípio e fim de tudo. Que tu sejas abençoado, meu irmão, e abençoado, e que a tua casa seja bendita, e que tu e a tua casa sirvam a esse Deus e o adorem em espírito e em verdade onde quer que tu estejas, hoje e sempre, por toda a eternidade, de eternidade em eternidade. Amém. E entenda que a cruz e o sangue foram um preço pago. O amor foi a causa, e você e eu fomos a razão de todo esse sacrifício. Essa foi a mensagem pascal que Deus colocou no meu coração neste dia 1º de abril do ano de 2026, na reunião do Cordão.